livro de Jazar, o livro dos justos. Capítulo 15. Em virtude da fome em Canaã, Abrão vai para o Egito. Diz o povo que Sara é sua irmã, por causa de sua beleza. Faraó desejos para levá-la, mas é impedido por um anjo do Senhor. A verdade é dado a conhecer, e Sara é restaurada a Abrão, com muitos presentes. Abrão retorna para sua casa. Problemas entre Ló e Abrão por conta de lote de gado. Remove Lote a Sodoma. Nesse ano houve uma fome pesados em toda a terra de Canaã, e os habitantes da terra não podiam ficar por conta da fome, pois era muito grave. Abrão e todos os que lhe pertencem subiu e desceu ao Egito, por causa da fome, e quando eles estavam junto ao ribeiro de Mifraim, eles permaneceram por lá algum tempo para descansar da fadiga da estrada. Abrão e Sarai estavam caminhando na beira do riacho Mifraim, e Abrão viu sua esposa Sarai que ela era muito bonita. E disse Abrão a Sarai, sua mulher, pois Deus criou-te com os tais a linda. Eu tenho medo dos egípcios, para que não se deve matar-me e levar-te, porque o temor de Deus não está nestes lugares. Certamente, então, farás isso, dizer que és minha irmã para todos os que podem pedir-te, a fim de que ele pode estar bem comigo, e que possamos viver e não ser condenado à morte. Abrão, porém, ordenou o mesmo ao Egito por causa da fome. Também seu sobrinho Ló, ele ordenou, dizendo: se os egípcios te perguntarem de Sarai, dizer que ela é a irmã de Abrão. E ainda com todas estas ordens de Abrão não confiar neles, mas ele tomou Sarai e a colocou em um baú e escondeu entre os seus navios. Para Abrão era muito preocupado com Sarai, devido à maldade dos egípcios. Abrão e todos os que lhe pertencem levantou-se do riacho Mifraim e vieram ao Egito, e que mal tinha entrado nos portões da cidade, quando os guardas se levantaram para eles, dizendo: dar o dízimo ao rei do que você, e você pôde vir para a cidade. E Abrão e os que estavam com ele assim fez. Abrão, porém, com as pessoas que estavam com ele chegou ao Egito, e quando eles vieram, trouxeram o peito em que Sarai foi ocultado. E os egípcios viram o peito. E os servos do rei se aproximou a Abrão, dizendo: que fazes aqui neste peito, que não vimos? Agora tu abrir o peito e dar o dízimo ao rei de tudo o que ela contém. E disse Abrão: este peito eu não vou abrir, mas tudo o que você procura sobre ele eu vou dar. E oficiais de Faraó, respondeu Abrão, dizendo: é um baú de pedras preciosas, nos dão a 10ª. Abrão disse: tudo o que você deseja vou dar, mas você não precisa abrir o peito. E oficiais do rei pressionado Abrão, e chegaram ao peito e abriu-a com força, e eles viram, e eis que uma bela mulher no peito. E quando os oficiais do rei viu Sarai, eles foram golpeados com admiração à sua beleza. E todos os príncipes e servos de Faraó reuniu para ver Sarai, pois ela era muito bonita. E oficiais do rei correu e anunciou a Faraó tudo o que tinham visto, e eles elogiaram Sarai para o rei, e Faraó ordenou que ela fosse trazida, e a mulher veio perante o rei. E Faraó viram Sarai e ela lhe agradou muito, e ele ficou impressionado com sua beleza, e o rei se alegrou muito em sua conta, e fez presentes para aqueles que lhe trouxe a notícia a respeito dela. E a mulher foi então levado para a casa de Faraó, e Abrão aflito por conta de sua esposa, e orou ao Senhor para livrá-la das mãos do Faraó. E Sarai também orou naquele momento e disse: Senhor tu Deus, dizer ao meu senhor Abraão para ir da sua terra e da casa de seu pai para a terra de Canaã, e prometem-te fazer o bem com ele se ele iria realizar teus mandamentos. Agora eis que temos feito o que fizeste comando nós, e nós deixamos a nossa terra e nossas famílias, e fomos para uma terra estranha e um povo que não sabíamos antes. E chegamos a esta terra, para evitar a fome, e este acidente o mal se abateu sobre mim, pois agora, ó Senhor Deus, livrai-nos e salvar-nos da mão do opressor, e fazer bem comigo por causa da tua misericórdia. E o Senhor ouviu a voz de Sarai, e o Senhor enviou um anjo para entregar Sarai do poder do Faraó. E o rei entrou e sentou-se ante Sarai, e eis que um anjo do Senhor estava sobre eles, e ele apareceu para Sarai e disse-lhe: não tenhas medo, porque o Senhor ouviu a tua oração. E o rei se aproximou Sarai e disse-lhe: que é que o homem para ti, que te trouxe aqui? E ela disse: ele é meu irmão. E o rei disse:
cabe-nos a fazê-lo grande, para elevá-lo e fazer-lhe todo o bem que tu deverás comando nós. E nesse momento o rei mandou a Abrão prata, ouro e pedras preciosas em abundância, juntamente com gado, servos e servas. E o rei ordenou a Abrão para ser intentada, e sentou-se no pátio da casa do rei, e o rei o exaltou soberanamente Abrão naquela noite. E o rei se aproximou para falar com Sarai, e ele estendeu a mão para tocá-la, quando o anjo feriu muito, e ele estava apavorado, e ele se absteve de chegar a ela. E quando o rei chegou perto de Sarai, o anjo feriu-o no chão, e agiu assim para ele a noite inteira, e o rei ficou apavorado. E o anjo naquela feriu fortemente todos os servos do rei, e toda a sua família, por conta de Sarai, e houve grande lamentação que a noite entre as pessoas da casa de Faraó. E Faraó, vendo o mal que se abateu por conta desta mulher, tem essa coisa que me aconteceu, e ele retirou-se a alguma distância dela e falou palavras agradáveis para ela. E o rei disse a Sarai: diga-me, peço-te, sobre o homem com quem tu vieste aqui. E Sarai disse: este homem é meu marido, e eu te disse que ele era meu irmão, porque eu estava com medo, para que não te ponha-lo à morte por maldade. E o rei, mantido longe de Sarai, e as pragas do anjo do Senhor, deixou de ele sua família. E Faraó sabia que ele foi ferido por causa de Sarai, e o rei ficou muito surpreso com isso. E pela manhã, o rei chamou Abrão e disse-lhe: que é isto que fizeste para mim? Porque disseste, ela é minha irmã, devido a que me levou a mim por uma mulher, e esta praga pesada, portanto, venha sobre mim e minha família. Agora, pois, aqui é tua mulher, levá-la e ir de nossa terra, para que todos nós vamos morrer por causa dela. E Faraó deu mais gado, os homens servos e servas, e prata e ouro, para dar a Abrão, e ele voltou-lhe Sarai, sua mulher. E o rei tomou uma donzela que ele gerou com suas concubinas, e ele lhe deu a Sarai para uma serva. E o rei disse à sua filha: é melhor para ti, minha filha, para ser escrava na casa desse homem, do que ser dona da minha casa. Depois nós vimos o mal que se abateu sobre nós por causa desta mulher. E Abrão se levantou, e ele e tudo que lhe pertencia partiu do Egito, e do Faraó ordenou alguns de seus homens para acompanhá-lo e tudo que foi com ele. Abrão, porém, voltou para a terra de Canaã, para o lugar onde ele tinha feito o altar, onde a primeira tinha a sua tenda. E Ló, filho de Arã, irmão de Abrão, tinha um estoque grande de gado, ovelhas, gado e tendas, pois o Senhor foi generoso com eles por conta de Abrão. De Ló brigavam com os pastores de Abrão, de sua propriedade era grande demais para que eles permaneçam juntos na terra, e a terra não podia sustentá-los por conta de seu gado. E quando os pastores de Abrão foi para alimentar o seu rebanho, que não iriam para os campos do povo da terra, mas o gado dos pastores de Ló fizeram diferente, pois eles foram impedidos de alimentos nos campos do povo da terra. E o povo da terra viu esta ocorrência diária, e chegaram a Abrão e brigou com ele por causa de pastores de Ló. E disse Abrão a Ló: que é isto fazes para mim, para me fazer desprezível para os habitantes da terra, para que o teu pastor ordeneste para alimentar o teu gado nos campos de outras pessoas? Tu não sabes que eu sou um estranho nesta terra entre os filhos de Canaã, e por que tu queres fazer isso para mim? E Abrão discutiu diariamente com o Lote por conta disso, mas o Lote não quis ouvir Abrão, e ele continuou a fazer o mesmo. E os habitantes da terra veio e disse a Abrão. E disse Abrão a Ló: até quando andará a ser para mim uma pedra de tropeço para com os habitantes da terra? Agora peço-te que não haja mais brigas entre nós, pois somos irmãos. Mas peço-te separar de mim, vai escolher um lugar onde habitam tu com o teu gado e todas pertencem a ti, mas mantém-te a uma distância de mim, tu e a tua casa. E não tenha medo de ir de mim. Se alguém fizer um ferimento a ti, deixe-me saber, eu vou vingar a tua causa dele. Só retire de mim. E quando Abrão tinha falado todas essas palavras a Ló, Ló se levantou e, em seguida, levantou os olhos em direção à planície do Jordão. E ele viu que todo este lugar foi bem regado, e bom para o homem, bem como proporcionar uma pastagem para o gado. E Ló de Abrão para aquele lugar, e ele ali a sua tenda, e ele morava em Sodoma, e eles foram separados uns dos outros. Abrão habitava na planície de Manre, que está em Hebron, e armou ali a sua tenda, e Abrão permaneceu naquele de Jazar, referenciado em Josué e Samuel II. Traduzido fielmente, em 1840, a partir do original em hebraico-inglês. Uma reimpressão fotolitográfica da edição precisa publicada por J. H. Parrico. Salt Lake City,
1887.